Olá, sou Esther Pinto, orientadora de carreira. Trabalho com foco em maturidade, pós-aposentadoria, transição de carreira. E hoje a minha convidada é Sandra Pereira. Ela é terapeuta holística, reencarnacionista, né, Sandra? Isso. E conheci a Sandra há um tempo atrás, dentro do mercado de trabalho, e por um tempo acompanhei a caminhada dela, brigando aí com o mercado formal de trabalho e não satisfeita e não feliz com ele. E aí resolveu entender o que era produzir, ter uma renda, mas ao mesmo tempo ser feliz e ter prazer nas atividades que realiza. E convidei a Sandra, agradeço muito ter aceitado, Sandra, para ela nos dar esse exemplo dela de transição de carreira em um determinado momento, que ela decidiu, quero sim produzir e ter uma atividade, mas quero ter essa atividade que me dê prazer também de realizar. Pode contar um pouquinho para nós, Sandra, como aconteceu isso? Sim, claro, uma alegria muito grande. Esther, uma grande parceira já de muitos anos de trabalho. Esther, eu posso até dizer que tu é uma das primeiras pessoas que fez brilhar os meus olhinhos para a carreira solo, né? Nessa área profissional, tendo como base meus próprios pés, né? Meus próprios braços, acolhendo o ser como carreira profissional. Na verdade, eu desenvolvi ao longo de 10, 15 anos na área corporativa, realmente, né? Na área de recursos humanos, seleção de pessoal, foi onde nós nos conhecemos, né? Isso. E vinha encontrando ao longo daquele tempo bastante competição, né? Bastante voracidade do mercado de trabalho, e isso vinha me adoecendo, tanto fisicamente quanto na alma, né? O coração e tal. E aí, conforme ia estudando as questões da alma, né? Sou espírita de formação religiosa, filosófica, então, conforme eu ia estudando isso e também estudando as minhas formações técnicas, né, na área da administração, na área da psicologia e tal, eu não vinha encontrando na área profissional a aplicabilidade do que eu gostaria de fazer, né? E aí fui sentindo uma necessidade muito grande de alçar voo solo, né? Não conseguia me encaixar mais dentro de uma estrutura já montada de uma empresa, né? Foi quando eu comecei realmente a montar as minhas próprias consultorias, né? A desenvolver trabalhos de planejamento de carreira, seleção de pessoal individual, né? Até que lá pelas tantas me tornei mãe, né? E a maternidade, então, realmente abriu as portas para esse lado holístico, né? Porque o meu filho, ele veio me trazer todo um lado necessário em relação à espiritualidade, né? Ele trouxe toda uma questão de relação vivencial mesmo, né? Da espiritualidade com a vida, né? Então, sempre desde muito cedo teve mediunidade, percepções extrafísicas e tal. Então, eu tive que dar conta disso com psicólogos, psiquiatras, professores das escolinhas, né? E aí tive que abrir, expandir, né? Muitos dos meus entendimentos. E aí busquei psicoterapia reencarnacionista, né? Busquei a própria psicologia transpessoal para expandir o que a própria psicologia ciência nos explica a respeito disso, né? As crianças da nova era, e como lidam com isso, né? E aí descobri um mundo novo, literalmente, né? Em relação
ao que não só as crianças, mas também adultos, muitos adultos, né? Muitas das dificuldades que eu já vivenciava nas empresas, eu vinha entender nesse período, que na verdade não eram dificuldades, né? De relacionamento só, pura e simplesmente, eram questões energéticas, espirituais, de relacionamentos entre as pessoas, entre os seres, né? Que aquelas pessoas todas que conviviam comigo estavam vivenciando já. E que dependendo do olhar com que a gente vai lidando, tudo isso pode ser facilitado, ressignificado. E foi assim que eu fui entrando, então, nos cursos de formação das terapias holísticas, né? O primeiro curso foi, propriamente dito, o da psicoterapia reencarnacionista, né? Como eu disse antes, eu já era espírita antes, então isso facilitou muito o meu caminho, né? Facilitou bastante a compreensão dessa profissão, né? E também todas as outras que vieram depois, porque é um fiozinho de novelo, né? A gente faz um curso e depois vai fazendo vários outros e não para nunca, né? Conforme a gente vai fazendo as qualificações, a gente vai sentindo cada vez mais necessidade de se requalificar e requalificar. Então, hoje, sou terapeuta, né, holística, sempre lançando um olhar reencarnacionista sobre todos os contextos de pessoas que chegam até mim. Com o advento aí desse desafio que a gente vivencia, né, pandêmico, global, abriu-se também o lado educativo, então hoje me vejo como uma educadora, né, dividindo os meus conhecimentos com as pessoas, então também estou fornecendo cursos, né, uma coisa que eu nunca imaginei na vida, né? Mas eu estou dando aulas, né? Isso tem sido bastante, assim, gratificante, imensamente gratificante, estar ensinando pessoas a trabalhar com a espiritualidade, a entender sobre energias e como funciona essas interações. Então, esse foi mais ou menos o meu caminho, né? Como foi essa transição? Eu passei por muitos setores, assim, tipo de departamento pessoal, onde muitas vezes calculei folha de pagamento, né, benefícios, lá no início da minha carreira profissional, nos departamentos de recursos humanos, onde muitas vezes discuti com os gestores, né, de recursos humanos, os gestores de setor, quando me solicitavam um funcionário, os perfis que eles precisavam, né, os salários que eles se dispunham a pagar, né, e tal. Então, questões bem assim, práticas da vida, né? Puxa, isso hoje eu já estou tão longe, eu nem me imagino hoje lidando com essas questões, embora eu saiba que, claro, isso ainda é muito necessário, né, no dia a dia da vida terrena. Mas hoje eu não me imagino mais, eu já passei por realmente uma transição muito grande na minha vida, né? E foi muito gratificante, muito prazeroso. Eu me sinto muito bem hoje em dia na minha vida, né? Aqui no mundo terreno, no mundo físico, muito conectada, né, com o meu propósito. Hoje eu acho que eu não mudo mais de área profissional, né, para uma outra área profissional. Acho que eu não mudo mais. Acho que eu já estou. Que bacana, Sandra. Né? Te convidei exatamente por isso, né? Porque assim, nada contra o mercado formal, né, Sandra? Ele é necessário Com e certeza. pessoas se adaptam muito bem a ele e a sociedade precisa do mercado formal, né? Então, uma transição de carreira necessariamente não é uma carreira solo, é de um mercado formal para outro mercado formal, né? Mas o Exato. importante é isso, né? O teu exemplo, assim, te convidei exatamente por isso, porque para que se entenda que é possível, né, Sandra? No momento que tu tem um autoconhecimento, que tu trabalha teus processos de decisão, que são bastante importantes para uma mudança, que tu mantenha teus focos e, principalmente, como até tu mesmo comentou, te mantenha em crescimento e conhecimento contínuo, né? Porque mente, espírito, enfim, nada pode parar
de evoluir, de crescer e de aprender cada vez mais, né? E Exato. assim, esse teu exemplo vem mostrar, né? Eu tenho trabalhado nesse sentido de que as pessoas, quem nunca trabalhou, uma mãe, por exemplo, que nunca trabalhou e de repente se sente fora de atividade qualquer, né? Porque os filhos já saíram, Uhum. não tem hora, né? Não, Para empreender, para se reinventar, para não buscar tem, uma atividade. Nem sempre essa atividade precisa ser remunerada, né? com certeza. Mas assim, o prazer pessoal de produzir, de agir, de estar envolvida com o meio, isso às vezes faz muita falta, né? Em alguns casos faz muita falta para as pessoas, e as pessoas não sabem que, tô velha para isso, ou já passou meu tempo, agora não dá. Não tem isso, né, Sandra? Não, Nosso não, não momento é tem. o nosso É, momento, né? na verdade eu gosto sempre de dizer para as pessoas, né, que a vida sempre te apresenta sinais. E esses sinais não tem nada a ver, assim, com a idade que tu tá, Não. com o local que tu tá, com as pessoas que tu tá convivendo, com quanto dinheiro tu tem na conta, com o carro que tu tá andando, com a roupa que tu tá vestindo. Não tem absolutamente nada a ver com a materialidade que está à tua volta, nem com a língua que tu fala, né? Às vezes tu não tá nem no teu país de origem, porque eu já tive casos de pessoas em terapia comigo que tiveram esse insight de perceber o que muitas pessoas, né, essa palavra está na moda, propósito de vida, né, numa viagem, por exemplo, para o exterior, ou seja, a pessoa não estava nem na sua língua, né, estava num local completamente diferente, falando numa língua completamente diferente e, puxa, aquela sacada, né? Aquela eureka famosa, o insight surgiu ali, né? Então, é prestar atenção, estar conectada consigo mesmo, que o seu coração está informando, né? Claro, obviamente, é o que o momento está nos solicitando nesse exato momento que a gente está vivenciando, né? É porque É o olhar estamos para dentro. aqui agora, né, Sandra? Estamos aqui agora, nós somos o universo, né? Somos muito Exato. mais que o aqui e agora. E É, então, temos que sim. agir no aqui e agora, porque é o nosso momento, mas assim, não tem hora, não tem lugar, como tu diz, não tem idade, né? É, é. Bom, Prestar atenção aos sinais. é isso. Sandra, deixa teu contato, onde nós te encontramos, quem tiver curiosidade de conhecer um pouquinho mais, conhecer teu trabalho. Claro. Bom, gente, eu estou presente aí em todas as redes sociais, né? Tenho o meu canal no YouTube, tenho a minha página no Facebook, no Instagram, todas elas têm o mesmo nome, é Sandra Pereira, terapeuta holística reencarnacionista. Então é bem fácil de me achar. Pelo WhatsApp também, né? Tanto o WhatsApp quanto o Telegram é o mesmo número, 51984060722, é o mesmo número há anos, então é bem fácil de me achar também, né? Então, também se precisarem me achar através da Esther, ela tem o meu número também, né? Então, nas minhas redes sociais eu compartilho seguido muito material a respeito de todas as terapias que eu atuo, né? Atuo de uma maneira bastante holística, embora o foco, o olhar principal seja reencarnacionista, mas eu atuo com o físico, o emocional, o espiritual e o mental, né? Então é bem de uma maneira global ao ser, né? Então, se você precisar de alguma abordagem nesse sentido, é só dar uma olhadinha em qualquer uma das redes, você vai ter bastante informação a respeito do meu trabalho. Será um prazer recebê-los. Certo. Sandra, agradeço demais por ter aceitado meu convite. Acho que Agradeço. acredito, né, que a gente precisa compartilhar o que dá certo, compartilhar algumas verdades, né, de certas pessoas para que as demais consigam entender que sim, né, existe uma possibilidade ali na frente, né? Basta que eu tenha esse foco, essa vontade, tome essa decisão,
né? Entenda meus objetivos e tome a decisão. Agradeço demais, e a gente vai se falando, tá bem? Imagina, eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Um beijo, tchau.